Cara, como é que... Conta um pouco, assim, para as pessoas entenderem. Vai rolar um M&A. Cara, eu tô querendo vender a empresa. Quais são as etapas que eu vou passar durante todo o meu processo até a conclusão do deal? Sim. Eu acho que primeiro, cara, é um mindset mais inicial. Porque, assim, o processo de M&A, ele é estressante, ele é demorado. Ele é um processo que, num cenário ótimo, leva 7 meses. O processo mais rápido que eu fiz foi Lafarge Holcim com CSN no ano passado, que foram 5 meses. Mas Caramba, assim, é porque rápido. Pro tamanho, né? Não, mas os suíços deram uma pressão, assim, eu nunca vi alguém dando tanta pressão nos compradores como eles, dando pressão no banco, dando pressão em todo mundo. Então, esse realmente, do início da abordagem a compradores até o... E a empresa era muito organizada, é uma multinacional e tudo mais, os caras sabiam o que queriam, né? Então, foi o processo mais rápido. Mas, assim, no melhor cenário, 6 meses, no pior cenário, 12. Um processo com continuidade. É claro que a gente interrompe, volta depois, mas um processo contínuo, 12 meses, não é um absurdo, né? Então, assim, você vai passar por um processo longo, estressante, que pode dar errado. Aliás, a chance do M&A dar errado, sei lá, mais de 90% por tudo que pode acontecer ao longo do caminho. É mesmo? Tudo isso? Não, assim, obviamente a taxa de sucesso, dependendo de como você faz o filtro inicial das transações que você pega no banco, ela pode ser maior ou menor, dependendo da barra que você põe na entrada de mandatos, né? Mas o M&A está muito sujeito a muita coisa para não acontecer, né? Então, o primeiro fator é você não achar um comprador. Acontece, né? Obviamente, você não tem um comprador na mesa, você vai bater em um monte de gente. Como você falou, na tradição brasileira, a gente não tem muitos compradores, são aqueles compradores profissionais que compram muitas empresas mesmo, que vão provavelmente fazer novos negócios. Então, você tem a dificuldade de achar um comprador primeiro. E aí, esse processo de você encontrar o comprador já é... Quanto que se abre de informação? Então, a gente tenta fasear a abertura de informações com base no interesse, né? Então, no primeiro momento, quando você vai falar você está vendendo a empresa A, você vai falar com B, C e D. Você não sabe ainda se eles estão olhando M&A, se eles querem olhar o setor, se eles querem ampliar as operações no setor da empresa, né? Então, a gente manda uma página, normalmente, que é o que a gente chama de teaser, né? Então, a gente manda uma página, 2 páginas ainda confidencial. Então, a gente explica... em alto nível, o que a empresa faz, onde é que ela está, receita, para o cara ter uma ideia de tamanho. Aí, com isso, se o cara tem interesse em seguir em frente, ele assina um acordo de confidencialidade, e aí já é a primeira barreira, né? Você filtra os que não querem. Porque, assim, tem uma lenda, né, de que o cara assina o NDA só para receber informações. Não é 100% isso, porque ninguém também dá trabalho, o cara precisa se comprometer a assinar e tal. Então, normalmente, quando o cara olha, ele tem algum interesse. Então, aí, a partir daí, a gente passa... informações que são, sei lá, umas 50, 60 páginas de PowerPoint, que a gente chama de memorando de informações, né? Para explicar o que a empresa faz de maneira mais detalhada, e aí você já abre o nome da empresa. Aí é o BP mesmo. Isso. E dizendo para onde a empresa, onde está, para onde ela está indo. Isso, tem a parte qualitativa, né, que talvez tem o descritivo. Então, você está falando de uma planta, é um descritivo físico das instalações, né, onde é que a empresa está. Você conta um pouquinho de como ela tem relação com os clientes, então quantos são, em que setores eles estão, conta dos fornecedores, você conta do modelo de negócio da empresa. O final, que é super importante, é o plano de negócio, como você falou. Então, a gente projeta os próximos 4, 5 anos da empresa, né? Tem algum exercício de futurologia aí, mas é porque ajuda não só o comprador a entender para onde a empresa está indo, então quais são as avenidas de crescimento, os upsides que ele pode ver no plano de negócios, mas também uma das metodologias de avaliação é o fluxo de caixa descontado. Então, o cara utiliza projeções para ver qual que é o valor que ele pagaria por aquela empresa, né? Então, a última parte é o plano de negócio bem explicado, né, desse material. E aí a gente combina com todos eles, daqui um mês, com base nessas informações, né? Daqui um mês você me manda uma proposta indicativa. E a proposta indicativa, dependendo da estrutura da transação, se for uma venda de 100%, o que mais importa é o preço. O cara, obviamente, é preço e estrutura de indenização, mas estrutura de indenização o cara precisa fazer diligência. Então, o que mais importa nesse primeiro momento é o valuation, né? Quanto é que você vai pagar por 100% da empresa. Se interessar o cliente, aí sim a gente vai para uma diligência completa. E aí, cara, a diligência completa realmente é levantar todos os tapetes da empresa. Então, você vai ter que passar por diligência nas frentes mais tradicionais, né? Então, contábil e financeira, para ver se os números que você mostrou realmente eles se sustentam, né? Quais são os resultados históricos e tudo mais. Você passa também por diligência de tax, que é super importante no Brasil, né? De fiscal, que o cara vai ver se você pagou todos os impostos da maneira correta nos últimos 5 anos, né? No prazo prescricional, 5 mais 1, né? E a parte trabalhista, em que o cara vai ver se realmente pagou todos os empregados, porque os dois grandes problemas no Brasil são tributário, fiscal e trabalhista, né? E tem a parte legal, aí o advogado do comprador vai ver licenças, certidões, o livro de ações, se está em ordem. Então é uma parte bem
bem jurídica, né? E aí realmente você abriu a vida da empresa para o comprador. Muitas vezes você tem uma diligência comercial também. Aí Nesse momento, usualmente é já estar binding ou ainda não? Não. Você tem uma indicação. Não. Você tem um indicativo de preço. Você tem um indicativo de preço. O bom de processo competitivo é que você mantém uma atenção até o final, como eu falei. Talvez a desvantagem é que o comprador também, muitas vezes, ele não está 100% engajado. Então, assim, ele vai para a segunda fase, mas ele não tem... a taxa de desistência de compradores em processo competitivo é maior do que processo bilateral. Porque o processo bilateral, se o cara pediu exclusividade, ele realmente tende a ir até o final, né? Se o cara tá lá e mais mudou a diretriz da matriz de fazer a transação, o cara muda de ideia no dia seguinte. Então, assim, é normal, nessa segunda fase, a gente perder algumas pessoas, alguns compradores no caminho, né? Chegando lá no final, o cara fez diligência, aí sim a gente pede uma proposta que é vinculante pro lado dele, né? Em tese, se a gente pegar e assinar, isso vira um contrato, e a proposta tem eventualmente o valuation, uma proposta de 100%, né? Eventualmente tem um valuation revisado, com base nos findings, né? No que ele encontrou na diligência. Então, ele encontrou que eu não paguei o imposto em 2021, ele quer descontar isso do preço, entendeu? Obviamente tem maneiras de tratar as contingências, né? A dedução de preço é uma delas, né? Então, o cara propõe um valuation revisado, e também propõe aí sim o contrato final, né, que é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, como eu falei, o mais importante é o preço, mas também a estrutura de indenização, que é o que do passado eu me responsabilizo. Tá aí no Brasil, o mais tradicional é tudo do passado eu indenizo, tudo do futuro é do comprador, que é bastante diferente da prática americana, em que você tem uma alocação de risco mais clara. Tá? Você tem riscos específicos que ficam para um, para outro. Aqui no Brasil é tudo do passado é meu, é o my watch or watch, que o pessoal fala. Então tudo do passado é meu, tudo do futuro é do comprador. Então a estrutura de indenização é super importante e basicamente é isso, um contrato de compra e venda. Aí você recebe um ou dois ou três propostas, decide a melhor. E aí você ou negocia com 3 ou 2, com quantos você queira seguir, ou você dá exclusividade para um dos compradores e tenta fechar em prazo de 15, 20 dias o M&A. A transação ela ganha complexidade se você está falando de uma capitalização, eventualmente, né? Então você está ou vendendo uma venda parcial. Porque a venda parcial capitalização, o nosso cliente ele fica sócio, né, do comprador ou do investidor. Então você tem um contrato, você tem uma necessidade de regulamentar como que aquela empresa vai ser gerida dali para frente. Você tem 2 acionistas diferentes, um acionista é novo, inclusive na sociedade. Então você precisa ter muito claro ali como é que as regras de governança elas vão ser construídas a partir dali. Então um contrato muito importante, né, o contrato, né, que acaba sendo um contrato, é o acordo de acionistas, que você precisa colocar ali quais são as regras de governança, né, quem manda em que e as alçadas. São os vetos, etc. E também, obviamente, você tem outras partes de governança, mas você também tem as regras de saída, muitas vezes. Então, se eu quero sair da empresa, quais são as regras? Eu preciso oferecer primeiro, o cara tem direito de preferência, eu tenho eventualmente uma opção de venda para ele, uma opção de compra. Então, você tem isso, né, a definição de regras de saída e, eventualmente, outras regras que sejam importantes para a boa convivência entre os 2 acionistas. Então, isso traz bastante complexidade, porque o acordo de acionistas, eu diria que ele é... Se o SPA, né, o contrato de compra e venda, é preço e estrutura de indenização, o acordo de acionistas ele pode ficar criativo, né? Uhum. Então você tem matérias, como você falou, vetos, e o cara... É claro, você tem um parâmetro, você tem um padrão, né, dado determinados níveis de participação que normalmente se exige, que o investidor exige, né? Se o cara tem 10%, ele exige menos governança, se o cara tem 20, ou 30, ou 40, ou 5, mais próximo de controle, ele exige mais coisas, e obviamente se ele tiver controle, aí a gente, como nosso cliente, precisa se preocupar com os vetos como minoritário. Então isso traz complexidade. Se é um investimento parcial, uma venda parcial ou um investimento, lá no início, né, quando a gente recebe a proposta não vinculante, a gente precisa receber também os principais termos que ele espera para a associação, e aí quando a gente recebe a proposta vinculante, também a gente recebe o acordo de acionistas que ele propõe. Uhum. Então é mais ou menos assim. Em termos de informação, como eu falei, a gente tenta fazer, teaser no início, aquela uma página, assina NDA, recebe um material um pouco mais completo, e aí a gente realmente abre a casa para aqueles que demonstraram numa proposta indicativa que estão mais ou menos ali em termos de valuation que nos interessa, né? Então, como eu estava falando, o processo complexo, né? Complicado, né? Ele leva tempo e tudo mais, tem nuances e tudo. Então, assim, para o cliente, quando ele vai... para ele se preparar, ele realmente precisa estar com esse mindset de que ele pode... É um processo difícil, tem a parte emocional. Às vezes a gente vê isso, até em alguns casos fica bem evidente, de o cara... Assim, o nosso cliente, ele fica
muito apegado à empresa, né? Porra, cara, é um processo emocional pra caramba pro fundador, né? Então, assim, ou pra família, sei lá. Então, assim, você tem a parte emocional, mas assim, o que ele precisa estar se preparado é um processo longo, ele vai expor as informações da empresa dele para alguém e pode, com uma boa chance, dar errado. Então, assim, acho que esse é o primeiro mindset que ele precisa ter. O segundo precisa ter mais ou menos ajustado o que ele espera de uma transação de sucesso, tá? Em termos de valor e outros termos que sejam, se tiver acordacionista, outros termos do próprio valor que sejam relevantes, né? Estrutura de pagamento, etc. Não existe aquele cenário em que... Aquele cenário é muito mais de filme, tá? Eu talvez na história inteira tenha visto 2 ou 3 casos, em que o comprador paga um valor absurdo. Tá, não existe assim, exato. Os compradores são todos racionais hoje em dia, tá? Então os caras são multinacionais, tem comitês, tem não sei o que lá para aprovar. Então, aquele cenário em que o cara espera receber um valor exorbitante por conta de marca, por conta de presença de mercado, por conta de não sei o que lá, qualidade das instalações, isso não se traduz necessariamente num valuation muito diferente do que a gente espera. E a gente sabe fazer, obviamente, fluxo de caixa, sabe múltiplo de transação, então a gente tem uma referência. Então, o nosso cliente, ele entrar na transação com referências corretas ele está disposto a fazer uma transação com aqueles termos, é super importante porque ele vai se frustrar, ele vai querer receber 1 bilhão, a empresa dele, por qualquer métrica justificável, vale 200, entendeu? Essas maluquices acontecem no mundo de startup, a galera... Isso acontece. No mundo mais tradicional, o mercado é muito balizado pelo que trada nos mercados abertos, né? Exato. Então, puta, cara, eu tô comprando, a gente fala assim, a gente tá no mercado da saúde, né? Uma coisa é você estar no mercado tradicional da saúde, que trada 2,5 vezes receita, 3 vezes receita. Outra coisa, tem mais água aqui se você quiser. Outra coisa é você estar num mundo de tech que os múltiplos são muito maiores. Sim. Obviamente que você quer estar onde os múltiplos são maiores. Mas no mercado tradicional não existe essa... Não existe alavanca que justifique você aumentar muito o múltiplo, né? Não tem. E assim, obviamente tecnologia a gente viu isso, isso tende a se ajustar, porque assim, tecnologia, por que você sabe bem melhor que eu, né? Mas por que os múltiplos são meio... Os múltiplos não, por que o valuation é meio desconectado, talvez, do tamanho da operação, né? Acho que primeiro, porque a maior alternativa que o founder tem é fazer uma capitalização. Então, se fosse um round, né? Então, se você tem muito capital disponível, como a gente teve nos últimos 3 anos, a alternativa dele de captar num valuation exorbitante está sempre ali. Além disso, se você olha com um comprador estratégico, né? E aí a decisão que o cara sempre tem é o buy or build. Se o cara olha uma empresa que pode ser pequena, mas ela adiciona um feature que na plataforma dele é uma sinergia violenta, o cara consegue justificar internamente pagar um valuation absurdo. Então, acho que a combinação de você ter dinheiro em valuations bastante fora do histórico, em rodadas privadas, que é uma alternativa para o founder, combinado com o fato de que muitas vezes ele tem um feature que plugado numa plataforma é exponencial o negócio, eu acho que essa combinação faz com que é meio pólvora, né? Então faz com que realmente os valuations sejam justificáveis do ponto de vista financeiro. Se você olha na economia real, quando você vai comprar uma empresa de panetone, você não consegue justificar que numa outra base ela vai ser muito diferente. Tudo bem, você compra uma empresa de panetone pequena, você vai pôr numa base de uma empresa grande, como a M. Dias, por exemplo, você consegue justificar que você vai ter uma capilaridade grande, você vai atingir muitos outros pontos de venda, mas assim, é um trabalho gigantesco fazer isso, não é simples, entendeu? Então, tanto que tecnologia é escalável, eu acho que é isso que justifica esses valores mais fora de história. Mas economia real, a gente não vê isso, não tem. A gente escuta, obviamente, a gente discute, tenta articular, né, o valor da marca, o valor da distribuição, o valor não sei o que lá, mas coisa fora da realidade a gente não vê. Por isso que eu falei, é importante o cliente desde o início estar mais ou menos com a cabeça de que ele vai conseguir obter no mercado se primeiro achar um comprador, segundo achar um comprador que coloque uma proposta, né? Então acho que para o cara se preparar bem, né, para o nosso cliente se preparar bem, é bom ele ter tudo isso em mente. Além disso, no Itaú a gente tem menos esse tipo de problema, dado o tamanho das empresas com as quais a gente acaba lidando, mas quando você vai para um middle market, empresas muito menores, você tem uma questão que é a informalidade, né, que a gente tem no Brasil, tanto fiscal, trabalhista, contábil. Então você encontra muitas empresas que não passam na diligência, entendeu? Para ser direto, né? Ou sofrem um ajuste relevante de valor na diligência. Eu já vi empresa que não reconhece, não tinha contabilizado 30% da receita, entendeu? E obviamente o cliente ele quer receber por isso. Só que isso gera uma contingência
absurda. É um risco gigantesco, né? Entendeu? Então não pagou imposto errado, pagou no regime errado, muita folha com CLT, que quando deveria ser com PJ, quando deveria ser com CLT. Então você ainda tem esse complicador de passar na diligência. Como eu falei no Itaú, é até engraçado, né? Eu que tenho esse histórico, eu chego lá no Itaú, isso ninguém nunca escutou falar, a empresa não passar na diligência, entendeu? E realmente as empresas, quando você vai para as empresas menores, isso pode acontecer. Então a parte de preparação do cliente também passa por ele fazer um self-assessment, nessas frentes que eu mencionei que são fundamentais para a segunda fase, se ele tem um histórico relevante e limpo, né, para mostrar.